Fala galera, aqui quem tá falando é o Heitor Facini e tá começando agora mais um vídeo do Buzzer Beater. Você já curte e acompanha a gente nas outras redes sociais? Se não, tá passando aqui no link da tela do nosso Medium e do nosso Facebook. Tem também o link na descrição para você ir direto lá curtir, acompanhar, ver todas as nossas postagens. Você não vai se arrepender. Na semana passada a gente explicou o porquê do Oscar não ter ido para a NBA. Nesta semana, a gente vai explicar o porquê do Giannis Antetokounmpo ser um monstro e uma máquina de jogar basquete. Ficou curioso em saber o motivo do Giannis ser o futuro do basquete mundial? Confere depois da vinheta. Giannis Antetokounmpo. É difícil pronunciar o nome desse jovem grego, mas é completamente fácil compreender o porquê ele vem sendo apontado como o futuro do basquete mundial. Ele é um armador? É um ala armador? É um ala? Um ala pivô? Um pivô? É meio que difícil definir o grego em palavras. Vamos começar aqui recapitulando a história dele na NBA até agora. Ele entrou para a liga em 2013. Naquela época, sua escolha, a 15ª escolha do draft daquele ano, foi considerada uma grande surpresa. Afinal, ninguém conhecia muito bem o grego. Ele não tinha muito bagagem no basquete mundial, nem mesmo na sua liga local. Afinal, ele só tinha jogado num time da 2ª divisão da Grécia. Tinha 18 anos. Quem seria esse cara que ninguém imagina como pronunciar o nome? Antetokounmpo. 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 Giannis Antetokounmpo. Bom, mas mesmo assim naquela época os jornais ficaram até meio ansiosos com a sua escolha. Afinal, todo mundo conseguia ver um jogador all-around, que conseguiria ir tão bem nos dois cantos da quadra, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E por ser a 15ª escolha, possibilitava um pouco de risco do Milwaukee Bucks, afinal, todos os prospectos mais badalados já tinham saído. O primeiro ano dele não foi tão milagroso como foi nos próximos, mas mesmo assim já chamou um pouco de atenção. Ele conseguiu 10 pontos, 6.4 rebotes e 2.8 assistências. Ele conseguiu entrar no segundo time dos rookies. Pra você ter uma ideia, se esse número tivesse sido ano passado, possivelmente ele poderia brigar pelo título de rookie do ano. Afinal, não foi uma classe que despontou no primeiro ano. Na real, se você for parar para analisar, Giannis Antetokounmpo chamou a atenção de todo mundo da NBA, principalmente na temporada 2015-2016. Mais precisamente no ano de 2016. O técnico Jason Kidd viu que não tinha muitos bons jogadores para armação na sua equipe e resolveu apostar no grego. Como assim ele ia apostar no jogador ala para armar o time que nunca tinha dado indícios de que era um grande armador? Bom, deu certo. Ele melhorou muito as suas médias depois de que começou a ser escalado como point guard. Antes, ele tinha 15.9 pontos, 7.1 rebotes e 2.8 assistências. Depois virou 18.8 pontos, 8.6 rebotes e 7.2 assistências. Isso já dava um indício do que ele poderia virar. Mais pra frente a gente vai explicar o porquê dele ir tão bem contra outros armadores. Sejam eles armadores de origem ou alas armando a equipe. Ano passado, ele acabou sendo o armador definitivo da equipe, mesmo que em quadra ele não seja escalado assim, e conseguiu evoluir ainda mais seu jogo. Foram 23.2 pontos, 8.9 rebotes, 5.5 assistências, 1.6 roubo de bola e 1.4 tocos. Ele liderou a equipe do Milwaukee em todos os quesitos, tendo apenas 22 anos. E acabou sendo eleito o jogador que mais evoluiu na NBA. Mas, se todo mundo já imaginava essa evolução do Giannis Antetokounmpo, por que ele foi eleito o jogador que mais evoluiu da NBA? É simples. Todo mundo imaginava que ele fosse evoluir, mas não tanto numa temporada só. Essas estatísticas dele são estatísticas de MVP. E chegou esse ano, ele já começou doutrinando. No momento, ele é a atual cestinha dessa temporada da NBA e vem levando o time do Milwaukee para um bom início de campeonato. Mas por que ele é tão bom? Físico. O físico dele chama muita atenção e destoa dos demais concorrentes. Ele tem 2,11 metros de altura com uma mobilidade de um jogador de 1,95. Para você ter uma ideia de quão desigual fica essa comparação com os outros armadores, um armador normal da NBA tem uma média de 1,88 de altura. Você percebeu?
são 23 centímetros a mais para conseguir enxergar a quadra. Basicamente, é assim que ele vê a quadra quando um adversário está marcando, sem ninguém pela frente. Ele consegue enxergar aonde o seu companheiro vai estar com muito mais facilidade, não conseguem bloquear a visão dele. E o problema é, quem vai marcar Giannis Antetokounmpo? Se você deixa o armador, como falado, ele não vai conseguir competir com o físico dele. Se você deixa o ala pivô, ele vai poder perder na velocidade e mobilidade. Isso porque essa altura que ele tem, combinado com a envergadura dele de 2,22 m, ele tem o tamanho de um pivô com a mobilidade de um armador. É basicamente que se você juntasse um Kristaps Porzingis com um Isaiah Thomas num jogador só. Ou seja, se você vai deixar alguém que não seja o armador, vai ter algum outro jogador livre da equipe, ou o ala pivô, ou a ala do Milwaukee Bucks, para receber o passe. Repara nesse vídeo agora. Tá todo mundo dobrando a marcação em cima do Giannis, e o Jabari Parker ficou livre na linha de 3 para conseguir completar a cesta. Dobram a marcação no Giannis passa a bola para o Jabari, consegue um 3 livre. É muito difícil que um jogador só consiga marcar o Giannis. Tem que sempre dobrar. E nessas horas sempre vai sobrar um, como o Jabari nesse vídeo. Mas isso também não vai ajudar ele somente no passe. O tamanho da sua envergadura, de 2,22 m, vai facilitar para ele na criação de espaços para seus próprios arremessos. Repare nesse vídeo contra o Lance Thomas do New York Knicks, tentando marcá-lo. Ele vai empurrando com o jogo de corpo até no início do garrafão mesmo. E quando ele percebe que está acabando o tempo que ele precisa chutar, ele apenas dá um passo para trás e com isso ele consegue criar um espaço muito grande para conseguir se arremessar sem ter uma marcação efetiva. E isso só com um passo, ele basicamente criou um corpo de distância do Lance Thomas. E além disso também não dá para considerar a possibilidade de infiltrar que o Giannis tem. O Sport Science da ESPN percebeu que a sua passada, quando em direção à cesta, pode chegar a 2,64 m, bem maior do que a maioria dos jogadores da NBA. Para você ter uma noção, ele consegue cobrir a quadra com apenas 10 passos, enquanto um jogador comum consegue com 13. A gente pode ver muito bem isso nessa jogada contra o Indiana Pacers. Giannis vai e começa a passada para enterrada antes da linha de 3 e depois ele dá o pulo final antes da linha do lance livre. É impossível para o jogador conseguir marcar ele. E por falar em marcação, Giannis Antetokounmpo também é um monstro na defesa. Seu tamanho e sua envergadura tem como antecipar as cestas dos adversários, arremessos de adversários e conseguir dar tocos de maneira muito mais fácil do que os times que competem com ele. Percebam nesse lance contra o Carmelo Anthony. Anthony consegue tirar Giannis no giro, mas mesmo assim ele consegue com uma incrível passada se recuperar e ir em cima do bloco, em cima do Melo. Eles acabaram fazendo a cesta depois, mas difícil não prestar atenção nessa jogada do Giannis. Agora em roubo de bola também chega a ser absurdo que sua envergadura consegue fazer e roubar a bola mesmo estando uma distância razoavelmente longe do seu adversário. A gente tem agora aqui uma jogada em cima do CJ McCollum. Ele vai roubar a bola e já vai partir pro contra-ataque fazendo a cesta que decidiria o jogo. Por ele ter essa capacidade defensiva e de ataque tão grande, ele é o cara que vai pegar o rebote, roubar a bola e que vai partir para armar o time no contra-ataque, seja passando ou seja definindo ele mesmo a cesta. É muito difícil de competir com ele, tanto nos dois lados da quadra. Por isso, não se surpreendam se logo nessa temporada ele já não for o melhor jogador, o MVP, e talvez está em alguns times defensivos. Também tem potencial para ser o jogador defensivo do ano. Afinal, não é impossível imaginar ele conseguindo uma temporada com pelo menos 2 roubos de bola e 2 bloqueios. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Bacana, então comenta, compartilha, também deixe suas críticas, sugestões, dúvidas que a gente tem o maior cuidado em ler e vai responder para vocês. Se liga que semana que vem o Felipe fez uma entrevista exclusiva com o pivô do Bauru Basquete, Rafael Hartsheimer. Você não perde por esperar. É isso aí, galera. Falou, é nóis, até a próxima.